Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. E, bom, vamos falar aqui de muitas coisas, você estuda isso, e depois, antes um pouco de você vir aqui, eu já vi as suas postagens no Instagram, e agora vejo mais ainda. Mas aí é impressionante ali como você... É muito difícil discutir com alguém que realmente estuda a parada a fundo, porque você fala, cara, o cara não deixa de cobrir nenhum espaço. E aí eu fiquei pensando esses dias, assim, como a fé exerce poder na vida das pessoas, porque a gente tá o mal do século é a ansiedade, dizem, né? E não existe nada, às vezes, para te acalmar mais do que algo que é invisível, mas que te fala que vai ficar tudo bem. E que se você acredita nessa mágica, vamos dizer assim, aquilo pode te acalmar. Então a fé exerce também uma função, às vezes, até medicinal, mesmo que seja psicológico, muito forte, né? Sim. E você, num papel aqui que a gente vai falar mais pra frente e tal, ela também pode atrapalhar quando a questão necessita de racionalidade, né? Então, às vezes eu fico pensando, deixa o cara acreditar lá na parada que ele acredita porque aquilo tirou o cara do álcool. De repente, talvez tivesse outro caminho, não sei. Eu queria que você falasse um pouco como você vê essa parada de tirar a religião um pouco da equação social e transformar a racionalidade numa parada mais presente, muitas vezes, na nossa modernidade ainda. Ontem mesmo eu fiz uma live no meu canal discutindo se o mundo sem religião seria melhor. Porque um dos membros dos Titãs falou isso recentemente, repercutiu em alguns sites e tal. E muitos ateus, céticos que me acompanham, não, mas é claro, ele tá certo, pô. O Tony falou exatamente o que a gente fica falando aí pros 4 cantos do mundo. Mas eu tenho minhas dúvidas, porque justamente nesse aspecto que você falou, de que tem muita pessoa que se agarra na fé, na religiosidade, no momento de aperto, para vencer o álcool e drogas. Não sei de estatísticas sobre esse tema, não é uma área aí que eu estudei bastante e tudo, mas, indubitavelmente, existe uma associação entre envolvimento religioso e saúde. Especificamente saúde mental, que é a minha área de estudos, né? No doutorado, inclusive, a minha tese foi sobre essa associação entre espiritualidade e saúde mental. Comparamos ateus com agnósticos, religiosos, espiritualistas, e os dados são bastante consistentes de que pessoas mais religiosas tendem a apresentar um pouquinho mais de saúde mental. Eu gosto de frisar que é um pouquinho mais, porque não é como se os ateus estivessem no fundo do poço, desesperados, sem sentido na vida, cheios de ansiedade, enfim, e só a fé salva. Não é que você vai começar a ir à igreja e vai curar a sua depressão. Às vezes a mídia coloca isso de uma maneira assim muito sensacionalista. Pode sim haver, em alguns casos, essa associação positiva de mais fé, melhor saúde mental, mas ela é bem modesta, bem pequenininha. Depois, se vocês quiserem, eu detalho um pouco mais sobre esse tema aí. A ponto, por exemplo, de ateus e religiosos não serem diferentes em depressão. Tanto ateus quanto religiosos têm a mesma chance de apresentar um transtorno depressivo maior. Mas a religião tem suas funções na sociedade, isso que eu queria dizer. Eu acho difícil isso de pensar que o mundo vai ser muito melhor sem religião. Eu tenho minhas dúvidas. Apesar de ser ateu, apesar de no meu canal eu focar nesse tipo de discussão, problematizando como a religião pode alienar as pessoas, pode deixar as pessoas cegas para a realidade. Por exemplo, eu entrevistei o Juliano Zardeto, que é um ex-espírita no meu canal. O cara estava doente há muito tempo e não tinha procurado ainda ajuda médica, psicológica, porque o centro espírita, na figura do dirigente, estava dizendo que ele estava com espíritos obsessores enchendo o saco dele. E depois de muito tempo, ele não melhorava com os passes, com os procedimentos espirituais. Ele foi encaminhado para um psicólogo espírita e para uma psiquiatra espírita que rasgaram o código de ética e atenderam ele à luz do espiritismo. Não foi um tratamento científico. Sim. Depois de muito tempo, se não me falha a memória, mais de 1 ano, que ele caiu na real de que não estava ajudando nada, que ele tinha um transtorno mental, uma doença, uma psicopatologia. E aí, quando ele procurou um psiquiatra, um psicólogo que trabalha com a ciência, o quadro dele começou a estabilizar, ele está bem melhor hoje em dia. Então, a religião tem suas funções? Tem suas funções. Ajuda a pessoa a construir seu sentido de vida, por exemplo. No momento de aperto, pode ser bom você se agarrar ali com
pouquinho de esperança, né? De que as coisas vão ficar melhor, de que você vai ver sua família depois da morte. Dá um calorzinho no coração, né? Esse tipo de ideia e tudo. Mas não é por isso que a religião é necessária e não é por isso que a religião é verdadeira. Então a gente tem que diferenciar isso. Ela pode fazer bem para algumas pessoas e as pesquisas em psicologia da religião, que é a minha área de estudos, têm apontado para essa direção, que o saldo é mais positivo do que negativo, mas isso não quer dizer que a gente precise de fé, de religião. Eu sou ateu desde os 15 anos, então tem 20 anos que eu sou ateu, e eu tive 2 momentos, depois a gente pode falar sobre isso, inclusive de recaídas, né? De, nossa, será que Deus não existe? Pô, meu, não sei o quê. Tive umas experiências bem difíceis, assim, mas no início mesmo da minha desconversão, que me balançaram um pouco. Mas eu levo uma vida cheia de propósitos, de significado. Sou um cara relativamente feliz, casado, enfim, tem minha família. Você pode construir propósitos na vida, sentidos, bem-estar, de várias fontes. A religião é só mais uma delas. Mas para algumas pessoas pode fazer falta, né? Tirar essa fonte.